Ah, pois não, Washington Mello, Rádio Central. Professor, até brinquei aqui que você quis descolorir o cabelo também, igual o Yuri Tuck, mas não deu certo, né? Não dá para mim, não. Não, Melhor mas, não, né? Mas beleza, brincadeiras à parte. Agora, o objetivo alcançado, o torcedor veio, compareceu, né, mais de 13 mil. E o porquê, né, de um time alternativo nesse jogo tão decisivo contra a Chapecoense, Guarani podendo ficar aí na primeira parte da tabela, tem que torcer para que o CRB não vença o Bahia. Sim, boa tarde a todos. É simples. Alguns jogadores nós queríamos observar, outros já tinham feito 80%, 90% da competição, então era justo, porque internamente assim constrói-se situações que talvez o externo não entenda. Por exemplo, o Michael foi um cara extremamente positivo, mesmo jogando pouco, né? Então era justo que eu desse essa oportunidade para ele. O Jamerson é um cara que não deu muita brecha, né? Então era justo que eu desse essa oportunidade para ele pelo nível de treino, de entrega dele. Na minha opinião, os dois têm características diferentes, mas o Mike é um baita jogador também. Eu queria ver o Ronaldo e o Ivan jogando juntos, o Ivan na posição dele. Então eu optei por iniciar com os dois. O Diogo é uma volta natural, né? Depois de um período de inatividade, fez um baita jogo. O João, a mesma ideia que eu tive com o Mike, eu tive com o João. O Maurício fez um campeonato excepcional e o João foi extremamente importante para o processo de recuperação nosso. Porque o jogo é sempre o produto final, né? Mas o dia a dia, o treinamento, a entrega, a dedicação, eu como treinador eu preciso valorizar isso, né? Então, basicamente, algumas mudanças foi por causa disso. Na minha opinião, esses caras mereciam iniciar o jogo por tudo que eles nos entregaram e graças a Deus deu certo, assim, porque na minha opinião o desempenho deles foi muito bom e mais do que isso nós fomos coroados com a vitória. Foi um jogo duro, assim. Primeiro tempo muito igual, nós concedemos alguns ataques, principalmente lá no último terço do campo, que normalmente a gente não concede, mas mérito também do adversário. Eu acabei preparando o jogo de uma forma, a Chapecoense veio de uma outra forma, e aí nós tivemos que nos ajustar durante o jogo, né? Porque eles vinham fazendo... eles vinham jogando num sistema e eles fizeram outro hoje, e aí mérito do Gilmar, né? E nós conseguimos nos ajustar rápido. Mas é isso, basicamente as trocas foram por esse motivo e graças a Deus conquistamos a vitória. E aí mostra a força do nosso elenco, a força mental desses jogadores que tentaram a todo momento e foram premiados com aos 42, se não me engano, né? Com o gol do Edson, mais um jogador que veio do Azures e em algum momento criticado e também deu a resposta, né? Então eu fico muito satisfeito e pode ter certeza que o que nós construímos aqui nesses, acho que 5, 6 meses que eu estou aqui, 5 meses, eu vou levar para o resto da minha carreira, assim, porque é importante valorizar o que esses jogadores fizeram, o que a nossa comissão fez, o clube fez. Então foi uma campanha bem importante, assim, que vai ser lembrado por muito tempo. Edson, Rádio e TV Bandeirantes. Eu não vou falar em frustração, porque até a forma como você comemorou no final do jogo, a gente viu isso. Lá em Itu, a gente conversou, você lamentou profundamente alguns pontos que a equipe lá eu fiquei perdeu. bem chateado. Então, o que faltou, Moser? Ficou aquele gostinho de quero mais? Ficou, sem dúvida. Sim, eu primeiramente eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que o Guarani me abriu as portas. Eu sou sempre grato aos clubes que me abrem as portas para mim poder trabalhar. Então, e ao mesmo tempo Deus é sabedor de todas as coisas. Se nós não conquistamos o acesso, porque nós não estávamos preparados para tal, né? Significa que nós temos que exaltar o que nós fizemos de bom, corrigir aonde nós erramos e aí sim voltar para 2023 mais fortalecido, mais forte, enfim, voltar corrigindo os erros que nós cometemos. E eu falo nós, a partir da minha chegada aqui,
E aí sim iniciar 2023, ainda em 2022, né, que a nossa preparação começa em dezembro, iniciar 2023 forte, competitivo, com a mentalidade de quem quer chegar, um time com muita fome, com muita vontade. Eu tenho assistido alguns podcasts do Bernardinho, uma coisa que ele cita em todos os podcasts é vontade, né? Então, e eu acredito muito nisso também. Se a chama do cara não estiver acesa, não tem o que o treinador possa fazer. Então é isso, é começar dessa forma, e aí eu tenho certeza que nós vamos, se Deus quiser, sermos competitivos ao longo de 2023 inteiro. E aí é importante iniciar bem o Paulista, conquistamos a nossa vaga para a Copa do Brasil, passar o máximo de fases possíveis na Copa do Brasil, e a partir de abril iniciar a Série B como se deve, né? Brigando lá em cima. Esse é o nosso objetivo. Ô Moser, tudo jóia? Tudo. Você falou da Copa do Brasil. Com essa vitória, você acha que o time assegura mesmo a vaga? Se o CRB não ganhar do Bahia, sim, né? E aí, matematicamente, nós estamos na Copa do Brasil. Pelo menos é o que me foi passado. E eu espero que sim, né? Porque é uma competição importante para o clube, seja a questão de imagem, principalmente a parte financeira para o clube, ela é muito importante, principalmente se você passar pelas fases, as primeiras fases, que elas são bem duras, né? Normalmente o primeiro jogo da Copa do Brasil é sempre fora de casa, né? Contra um adversário duro. Eu tive a oportunidade de jogar pelo CSA esse ano contra o Atlético Alagoinhas lá na Bahia. Foi um jogo extremamente duro, que o Atlético Alagoinhas tinha sido campeão baiano no ano anterior, manteve a base do time, foi um jogo bem duro assim. Então, mas o nosso objetivo era classificar na Copa do Brasil, e eu acredito que a gente tenha conseguido. É o que eu espero, né, com esse resultado de hoje. Tá, e com isso também o time emplacou uma sequência interessante dentro de casa e terminou naquele campeonato à parte, terminou à frente da Ponte. O que isso pode representar também para vocês? Você quer polêmica, né? Assim, eu gostaria de terminar do lado esquerdo da tabela, né? Entre os primeiros colocados, né? O ideal era entre os primeiros 4, não conseguimos, mas do lado esquerdo aqui, e hoje nós estamos em 10º ali, dependendo do jogo do CRB, que começou agora há pouco. Assim, representa muito, assim, nos últimos 11 jogos nós somos acho que, se não me engano, o primeiro colocado na competição. No retorno nós fizemos um retorno de G4, né? Então é significativo, assim, é óbvio que fica sempre um gostinho de que nós poderíamos ter feito mais, principalmente naquele início ali que eu cheguei, né? E aí nós deixamos escapar pontos importantes, Bahia em casa, Grêmio em casa, Brusque em casa, o Criciúma fora, pela forma que foi, nós fizemos um grande jogo, até fizemos um gol mal anulado, na minha opinião. Ituano fora, com todo respeito a Ituano, mas aquele jogo nós fomos muito superiores a eles e infelizmente não vencemos. Mas eu acredito no propósito de Deus, não era para nós brigarmos lá em cima, porque nós precisamos nos fortalecer como elenco, como clube, para aí sim chegar forte em 2023. Então é isso. E foi uma virada espetacular, o time passou tantas rodadas na zona do rebaixamento, tem que exaltar mesmo o trabalho. Né? Foi o que esses jogadores fizeram, é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, assim, para a minha carreira. Eu sou muito grato a eles, porque o jogador é o protagonista desse esporte, você comissão técnica, é simplesmente um facilitador do processo. E eu espero trabalhar até pelo menos os meus 60 anos de idade. Pode ter certeza que 2022, aqui no Guarani, eu vou levar um carinho muito grande, assim, uma gratidão imensa ao clube e principalmente aos jogadores que entregaram muito para nós, né? Ô Moser, e sobre já a temporada do ano que vem, qual que é a projeção? Você espera contar com quantos % desse time? Existe alguma possibilidade de alguma contratação que já foi acertada? O que você tem a dizer? Eu espero contar com o máximo possível desse elenco. Na minha opinião, é um elenco com uma capacidade enorme, com jogadores que não atingiram ainda o nível que eles podem atingir, pelo menos essa é a minha opinião. Então, quando você tem um atleta com o balde pela metade, né, vamos colocar dessa forma, ele tem ainda uma porcentagem importante de crescimento, né? Dá o exemplo do Perso, assim, né? O Perso é um baita jogador, na minha opinião. Jogador moderno, que joga em várias posições, que é dinâmico, entende quando joga de 5, entende quando joga de 8, entende quando joga de 10. Então, mas ele mesmo demonstrou o desejo dele
de ir para outro clube para poder ter mais minutagem, eu entendo. Também um ciclo de 3 anos no mesmo clube, só para dar um exemplo, né? É um jogador que eu particularmente gostaria muito que ele ficasse, mas eu entendo a vontade do atleta e respeito, e entendo realmente. Já fui jogador também, então eu me coloco sempre no lugar dele, né? Mas eu espero que a gente consiga manter pelo menos 60% desse elenco, que já conhece a minha ideia, o meu modelo. Eu já conheço o que eles podem dar também e quanto eles podem melhorar. Nós já temos fechado alguns jogadores que eu não vou falar para vocês. Fala aí, professor. Papai Noel está chegando, essa não é minha função. Quem tem que responder essa pergunta é o Rodrigo Pastana. Que nós já temos, uns já estão fechados, outros já estão apalavrados, então, mas pode ter certeza que nós vamos, principalmente no primeiro semestre, os primeiros 4, 5 meses, o Campeonato Paulista é um campeonato bem duro, né? O mais difícil do país, né? Sem sombra de dúvida. E tem um fator ainda que dificulta ainda mais, que só são 26 atletas, né? Então nós precisamos ser muito assertivos na montagem do nosso elenco. Fechou, pessoal? Abraço, foi um prazer falar com vocês, até daqui a um mês. E não me liguem, pelo amor de Deus.